Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Tributo Direito Podcast. Como é que vai, Júlio? Tudo certo contigo? Tudo bem, galera? Tudo bem, Rogério? Mais um episódio de Direito Tributário, hoje com um convidado especial, né, Rogério? Ilustre presença do professor Irapuan Beltrão. Tudo bom, Irapuan? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela sua presença. O Irapuan é procurador federal, professor de Direito Tributário, escritor, palestrante, né, e autor do livro Princípio da Economicidade, que a gente vai conversar sobre esse assunto. Mas antes que o Júlio chame a minha atenção, já estava me olhando aqui, você vai esquecer. Não vou esquecer, eu tenho que pedir para a galera que está nos prestigiando se inscrever no canal, que é bacana que você se inscreve, você vai sendo alertado quando novos conteúdos, né, Júlio? Sim, né? Subirem no canal. Dê seu like também, que ajuda a impulsionar o projeto. Lembrando, comenta também, a gente gosta dos comentários, a gente, né, interage. E a gente está em todas as plataformas, todos os tocadores, né, de podcast, né, que é o Deezer, o Spotify, Apple Podcast, e também nas redes sociais, né, o Instagram. A gente está em todo lugar, né, Rogério? Facebook, Twitter, estamos por aí. Então agradecemos desde já a audiência. E como não começar, né, Irapuan, esse episódio, sem pedir para você situar a gente, né? Conta para a gente o que é o princípio da economicidade, qual é a sua relação com o direito tributário, né? Então, essa foi uma novidade da Constituição de 88, né? Ele não existia de maneira expressa, havia até umas demandas muito mais em órgãos de controle, tribunais de contas em geral, falando sobre a necessidade de fazer uma análise que não fosse uma análise só formal. Aparece na Constituição de 88, aparece no capítulo do controle, lá falando do Tribunal de Contas no artigo 70, e a minha puxada no estudo foi exatamente essa. Isso não pode ficar só ali, isso tem que transcender para outros lados, irradiar para dentro das finanças públicas como um todo e também no mundo da tributação. Entender que o tributo não é um fim em si mesmo, tem uma razão de ser. E essa razão de ser pode ser ligada mediante a ideia da economicidade. E é uma coisa que a gente fala muito aqui, né, Rogério, que é a questão da separação do direito tributário do direito financeiro. E você falou ainda aqui nos bastidores, né, criou analfabetos em direito financeiro, né, que é a questão do gasto, né? A gente percebe isso, que muitas pessoas qualificadas da academia ficam incomodadas com o sistema de arrecadação que existe no Brasil, e sobretudo com o viés de redução das desigualdades, né? Mas a gente sente também que a arrecadação é uma parte da equação, a outra parte, talvez a mais importante, é o que é feito com essa arrecadação. O princípio da economicidade tem a ver com essa relação, Irapuan? Você acha que pode ser, tipo assim, aquilo que a gente está procurando, né, digamos, para ajudar a sociedade a dar um rumo diferente? Eu acho que sempre foi, né? Assim, eu vou corroborar aí o incômodo de vocês, né? Assim, o que mais me incomodava no estudo tributário que, por mais que seja importante, todos nós gostamos e eventualmente faz parte da vida tributária, não dá para a gente ficar só mais discutindo o que compõe, o que não compõe a base de cálculo, o que gera crédito, o que não gera crédito, um PIS/COFINS, essas coisas que são importantes. O que é insumo, o que não é insumo, né? O que é insumo, o que não é insumo. São importantes, não há dúvida disso, né? Assim, se a vírgula aqui está bem adequada ou não no tipo tributário. Mas lembrar que assim, isso não pode ser apenas isso, né? Assim, e como dizia eu, essa busca de identificar que a ideia do tributo ele é o financiamento de receita. E a financiamento de receita vai ter o outro lado da atividade financeira, que é a colocação da despesa como um todo. Especialmente alguns tributos que têm a relação mais direta, essa conferência receita e despesa tem que ser feita, né? Não pode mais ser ignorada, né? Não só para redução de desigualdades, até mesmo para o direito do contribuinte saber que o dinheiro dele está sendo aplicado naquilo que foi prometido, né? Naquilo que foi justificado por um próprio tributo, né? Eu sempre gosto de ilustrar um caso de uma taxa, de uma contribuição especial. A relação é direta, né? Você tem o Supremo dizendo, olha, a taxa tem que ter uma equivalência entre custo e benefício. Não pode ser simplesmente alguém chutar um número e dizer, olha, isso aqui que você vai pagar, né? Então tem que olhar o outro lado. E aí quando olha o outro lado, tem que ser olhado o outro lado não simplesmente como um gasto. Ah, gastamos tudo. Porque quem vive próximo da administração pública sempre sabe que a administração se colocar na mão do administrador, você tem que gastar, sei lá, vou chutar número, 1 milhão, ele vai gastar 1 milhão. Vamos analisar com o que ele está gastando, para saber se o que ele está gastando é com aquilo que o tributo esperava propriamente dele. Então a economicidade vai um pouco nesse sentido, né, de apreciar o gasto. Tipo de tornar os recursos mais eficientes, tipo efetivos. Exatamente. Por exemplo, uma coisa que, por exemplo, falando de gasto, eu lembro que desde que eu entrei na Procuradoria,
Assim, as pessoas não tomam café. Um exemplo bobo, né? Mas a pessoa não toma café da procuradoria. Porque o café é ruim. Por que gasta o dinheiro com um café ruim? Faz uma licitação e compra um café ruim se você pode comprar um café bom. Esse é um exemplo bobo, mas que mostra como que, às vezes, você é obrigado a gastar ou tem que gastar. Acho que foi o Diego que falou isso, né? Senão tem que devolver o dinheiro de volta para o orçamento, né? O orçamento é baseado no gasto anterior do ano. Anterior, exatamente. Então você é obrigado a gastar o dinheiro. O obrigado é uma praxe, não é um dever propriamente dito, né? Assim, mas você não tem que devolver o dinheiro? Tem que devolver. O problema, mais do que isso, é que se a gente for parar e pensar a sequência de anos, né? Se você começa a não gastar determinado recurso, o responsável pela elaboração do orçamento no futuro vai falar, então aquele cara não precisa desse recurso. Verdade. Então o obrigado a gastar vai muito nesse sentido da pessoa gastar porque sabe que se não implementar efetivamente qualquer tipo de atividade ali, o dinheiro não vem mais no futuro. Começa a ser cortado porque vai se identificar que a pessoa não estava precisando efetivamente daquilo. E a ideia da economicidade é um pouco nesse sentido, né? Talvez o caso do café seja um pouco exagerado, porque, na verdade, as pessoas gastam pensando sempre que está se analisando o menor custo possível. Mas tem que ser analisado o melhor custo possível, né? Às vezes, a ideia de custo-benefício, né? De qualidade, né? Envolvendo qualidade, envolvendo opções, escolhas, né? Por que se fez isso, por que se fez aquilo outro. E, acima de tudo, isso tudo ficando mais do que eficiente sim, mas também transparente, né? Por que você fez essa escolha e não aquela. Isso também faz parte do processo onde a aplicação do recurso tributário tem essa relação ali de que a economicidade vai investigar. E essa questão da transparência é uma questão atual, né? Muito atual, né? Assim, ainda mais hoje, né? Outro dia estávamos discutindo lá na reunião do IAB e uma das coisas que eu comentei lá, que eu, assim, gentilmente também fui falar sobre o estudo e o livro lá, era de que a gente sempre brigou muito com a ideia de orçamento, ser um orçamento simplesmente autorizativo, em que todo o poder estava na mão do Poder Executivo. E esse orçamento era simplesmente uma lei, mas uma lei que não obrigava a nada, porque o Executivo gastava se ele queria. E a gente está vendo que também, por outro lado, deixar isso na mão do Legislativo é uma decisão um tanto quanto complicada, pelos problemas aí que o mundo político sempre narra para a gente. Mas, de alguma maneira, é isso, né? A gente não pode pensar simplesmente o orçamento como tendo tem uma autorização, uma determinação para gastar, sem analisar aquele gasto e sem lembrar que aquele gasto é com dinheiro efetivamente, quase que majoritariamente financiado pelos nossos tributos, né? O princípio da economicidade, eu achei aqui, né, na minha colinha, está no artigo 70 da Constituição Federal. Eu aposto que a maioria dos tributaristas só leem do 146 para baixo, né? É que a gente fala tanto, né? Mas tem tudo a ver com finanças públicas, tem tudo a ver com tributação, né? A gente deveria ter essa mentalidade. E aqui está dizendo que a fiscalização contábil, confesso que por causa do episódio que eu fui pegar esse texto aqui, né? Até então parece que eu li a primeira vez, né? A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Ou seja, bem claro que a função do Poder Legislativo é fiscalizar os gastos do Executivo. E também a economicidade é citada aqui, mas não como um princípio, né? É citada quase como se fosse uma palavra, tudo bem que a Constituição não contém palavras inúteis, mas ele fala assim, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, não define essa questão de economicidade. Essa definição foi construída, Irapuã, pelo pessoal de finanças públicas ou pega emprestado, não sei, de outro ramo do conhecimento, da economia? Como é que você explica isso pra gente? Que é uma dúvida que eu tenho, né? O Júlio já perguntou. A economicidade tem várias origens, né? Ela tem uma origem óbvia que como até o radical do nome sugere, ela vem das ciências econômicas. Então, tem uma lógica econômica muito clara, né? Um gestor de uma empresa, ele vai aferir qualquer momento nas escolhas que ele faz, o que é para ele, aspas, mais econômico. E mais econômico não significa dizer que ele está gastando menos ou mais, ele está fazendo a variação de resultado. Envolve eficiência, envolve uma série de coisas. Então, tem até uma origem da economicidade que é keynesiana praticamente, né? Assim, ela aprecia isso pela lógica da economia. Até no meu desenvolvimento de trabalho eu tive que chegar
margear essa lógica da economia, apesar de não ter muito domínio sobre o tema, né? Mas ela tem uma origem econômica. Tem uma origem também nas escolhas que naturalmente são feitas nas atividades empresariais. Tem um exemplo famoso do Ford, lá na sua montagem de atividade, que ele pensava assim, caramba, olha, como é que se estabelecia um desenvolvimento de atividade, né? As pessoas compravam insumo, estocavam matéria-prima e elaborava o produto final. Só que na hora que ele começa a fazer um produto final grande e caro, ele falou, eu não posso ter muito insumo, então eu tenho que ter uma relação onde a compra do insumo e a elaboração do produto final seja uma coisa equilibrada. Não adianta eu ter estoque de insumo, ninguém mais tem estoque de matéria-prima. A pessoa tem que fazer isso ser um fluxo, e aí o Ford chamava isso também de uma lógica de economicidade, né, para a sua operação em si. Então tem vários aspectos que nasceram fora do direito. Para a ótica do direito, foi uma demanda, repito, dos órgãos de controle. Os órgãos de controle faziam as verificações, né, assim, e pensavam assim, deixa eu ver se o administrador público gastou. Qual era a análise que ele fazia? Era uma análise de legalidade. E legalidade, leia-se, tão somente, deixa eu ver se o sujeito cumpriu ou não cumpriu a lei. Licitou, não licitou, está justificado, não está justificado. Meio formal, né? Completamente formal. Sem olhar no mundo real se aquilo o que está acontecendo, né? Inclusive, eu faço referência a isso no meu livro, assim, de análises pré-88, que todo mundo falava, olha, análise é só formal. Formal mesmo, literalmente formal. De forma, você né? pegou a palavra certa. O que se demandou, e aí, claro, se festejou muito depois de 88, é uma análise que não é mais formal, ela passou a ser uma análise operacional, de mérito. Deixa eu ver a escolha que o administrador fez, como ele gastou, como ele não gastou, o que cerca tudo isso. Então, essa foi a grande mudança, e aí, claro, aparecendo na Constituição, ainda que de maneira bastante generalista, vamos chamar assim, teve de alguma maneira ser desenvolvido, né? Uma grande carência que eu percebi foi exatamente isso. Você tinha isso lá como justificativa. Mesmo os livros manuais de direito constitucional vão falar de economicidade, né? Vamos tentar justificar um pouquinho disso, mas bota 1, 2 linhas, né? Só joga lá, né? Só joga. Ninguém explicitava isso. Nas finanças públicas já tinha alguma coisa a mais, né? Assim, e quem, assim, basicamente me provocou muito nesse sentido e foi vamos dizer assim, a inspiração para eu me dedicar ao tema, foi o professor Ricardo Lobo, que ele falava já, olha, isso precisa ser desenvolvido, né? A gente tem que ter mais massa crítica em cima desse princípio, que pode resolver tanta coisa, né? Ele falava nos seus livros, né? Os livros de finanças falam alguma coisinha sobre economicidade, mas assim, ainda ficava bem evidenciado que no mundo do direito faltava alguma coisa que, quer dizer, não que eu pretenda suprir, mas pelo menos estou querendo dar um pontapé aí de mostrar, olha, isso precisa ser... Não vamos esquecer, né, gente? O seu livro tem essa função de, olha, precisamos falar disso, de finanças públicas, de economicidade, de questões financeiras, não vamos ficar só, como você falou, não vamos ficar discutindo só base de cálculo e alíquota, se existe muita coisa aqui também para ser desenvolvida. O professor Ricardo Lobo tem aquele tratado, né, daqueles tratados dele, um deles lá tem um orçamento, a preocupação dele com o orçamento. Imperdível aqueles tratados. Né? Né? Já fica uma dica aí para o pessoal, né? O professor Irapuã aqui, indicando o tratado de direito tributário lá, aqueles tratados do Ricardo Lobo Torres, da parte do orçamento. Né? Eu não me lembro qual mas também não lembro. Eu acho que talvez o volume 5, acho que é de orçamento. Que na verdade vem, aí já falando de dica, né, tem um livrinho anterior do professor Ricardo Lobo, que é Orçamento na Constituição, que eu acho que foi o que virou o volume do tratado. Né? Quem quiser, é uma referência bem bacana para entender um pouquinho do orçamento sem ser muito maçante. Né? Porque os livros do professor Ricardo são muito longos. O tratado ficou pesado. Pesado, né? mas... pesado. Tem que ter uma vontade. Tem que ter a disposição. Tem que ter uma vontade de ler aquilo ali. Tem que estar muito afim, né? Não, engraçado você falar do professor Ricardo Lobo Torres, dos tratados, que você falou do que é o tratado número 5 e tal. Você vê, né, até ali no direito do direito tributário, você coloca o direito financeiro atrás do... Assim, não tem uma ordem, né? Mas é tipo assim, você vai pensar primeiro arrecada, depois gasta. Mas não poderia eu pensar primeiro em que eu vou gastar?
Para depois saber o que eu tenho que arrecadar. Depois saber o que eu tenho que arrecadar. É aquela história do ovo ou a galinha, né? Ou não? Eu particularmente acho que essa história não tem nem ovo nem galinha, né? Com todo respeito. Porque a ideia do orçamento ela não pode ser feita assim, depois, né? Tem que olhar, isso aqui não é igual, sei lá, um condomínio, né? Quanto a gente vai gastar para quanto a gente vai cobrar de cada um. Tem que ser o contrário, né? Assim, vamos escolher o que a gente vai gastar, quais são as escolhas que a gente vai fazer, para depois pensar. Educação, saúde, então a gente precisa de tanto aqui. Né? E ser transparente nisso, né? Porque, às vezes, o que mais acaba acontecendo nessa ligação orçamentária tributária é que as pessoas falam assim, eu preciso de muito dinheiro para a saúde, muito dinheiro para a educação. Tá bom, deixa eu ver, né? O que é isso, muito dinheiro? Quanto né? Assim, em quê, né? Quanto em quê, né? Tem alguns eventos famosos na história nacional, não sei se vocês lembram, talvez é um pouquinho mais avançado, né? Pela minha memória de idade. Tem um caso famoso no Ministério da Saúde da década de 90, que é o Ministério da Saúde comprando guarda-chuva, né? Assim, aí todo mundo, para que o agente de saúde precisa de guarda-chuva, né? Assim, e aí ficava aquela coisa de que talvez nós aqui na cidade do Rio de Janeiro não entendêssemos aqui, ali, né? Alguém teve que explicar, não, olha, esse agente de saúde está lá no Nordeste e ele precisa do guarda-chuva, não é porque vai chover, é porque ele, para entrar no sertão, no Agreste, ele vai precisar de uma proteção solar. Então, o guarda-chuva é por isso. Aí todo mundo, entendi. Mas aí a lógica no qual o gasto tem que ser justificado, né? Tem que ser identificado transparentemente no que está sendo feito e até para entender que o Ministério da Saúde comprar guarda-chuva não é uma coisa absurda, desde que tenha a justificativa correspondente, né? Isso que está faltando até na nossa política, né? Dessa transparência e justificar. Vem cá, você está gastando aonde? Você vai comprar, sei lá, 50 carros muito caros, né? 50 Lamborghini, sei lá. Mas precisa disso, né? Isso que a gente não discute, né? Não, eu queria saber se tem precedentes, né? Se de repente o TCU, ou às vezes até judicialmente falando, tem algum precedente que invocou o princípio da economicidade para enfrentar algum tipo de lide relacionado ao gasto público? Tem, relação à despesa tem várias. O TCU faz constantemente, né? O TCU faz constantemente. A verificação de gastos muito interessante. Até, assim, não querendo fazer propaganda, mas só falando, no meu livro eu trago alguns casos e mostro até a diferença de tratamento. Porque uma coisa é você falar de gasto quando você está pensando num serviço. Outra coisa é falar de gasto quando você está pensando numa compra. Porque o serviço tem uma lógica muito mais intangível do que uma compra que tem um elemento mais objetivo, né? Ou mesmo numa compra de, por exemplo, software, que é uma coisa que você não consegue muito bem dimensionar, custa a não ser por comparação. Então, você tem vários casos no TCU que são bem interessantes mesmo. E até o ponto de fazer uma análise, como estava dizendo para o Júlio, de mérito mesmo, né? Assim, o mérito mesmo, olha, por que você gastou aqui, por que você gastou desta forma e não daquela forma? Muitas das vezes até para ter um gasto maior do que poderia ser de outra forma, mas justificado que aquele gasto maior vai trazer uma maior vantagem social qualquer que seja dada. Deixa eu fazer uma pergunta, para estar te interrompendo aí, mas essa questão, o TCU, enquanto agente de controle, ele tem, assim, até uma curiosidade, até para o pessoal de casa também poder entender, ele tem alguma medida que ele pode fazer efetiva para dizer o seguinte: olha, esse gasto não pode. Ele tem essa possibilidade? Ou tem que ser só judicializado? Com base na economicidade, eles já têm alguns instrumentos, né? Para fazer só político, você não pode gastar. Porque é subjetivo pra caramba isso. Porque é um controle, um órgão de controle interno, né? Não, externo do Congresso, sei lá. Externo em auxílio ao Congresso. Auxílio ao Congresso, isso. Tem sim. Assim, falando de novidades que a Constituição trouxe, né? Tem mais do que a economicidade. Uma das novidades foi quando se falava das auditorias. Antigamente era auditoria só de conformidade. Conformidade lê-se cumprimento de formalidade. Hoje a auditoria são auditorias operacionais. Então ele chega lá e fala assim: olha, deixa eu ver como você está executando esse serviço, como você está fazendo essa obra de engenharia, como você está fazendo determinado tipo de gasto. Essa auditoria operacional permite ele avaliar mérito. Que eu não sei se eu diria, Rogério, que é uma lógica muito subjetiva, não. É uma lógica de fundamentação, de argumentação, de justificação, que nós no direito somos acostumados e o administrador também. Ele tem que dizer, olha, por que ele fez assim, ou por que ele fez assado, assim. Expor as razões, né? E as motivações de escolha, né? As motivações de escolha, né? Então, por exemplo, um dos primeiros casos que o TCU apreciou de economicidade foi num programa que teve vários nomes depois, mas o programa inicial era um programa de levar luz para todos.
Aí você tem que fazer uma distribuição de energia, que é uma coisa, obviamente, fundamental, né? Assim, é só imaginarmos a gente passar, sei lá, poucas horas sem energia, como a gente fica órfão dos nossos próprios equipamentos, né? E levar isso para as regiões mais distantes, onde o sujeito conserva comida que não por geladeira, né? Então, alguém pensou como é que é feita essa distribuição de energia. E aí tem vários modelos, inclusive, assim, da tecnologia e da engenharia correspondente. Alguns modelos mais baratos, outros modelos mais caros. Como é que você escolhe um ou outro? E essa fundamentação é que tem que estar presente. O interessante desse caso é que o gestor responsável, né, acabou escolhendo o mecanismo mais caro, com a seguinte justificativa: eu vou gastar mais nesse momento, mas eu vou fazer depois com que esse custo de energia fique mais barato depois para o cidadão que está lá na ponta. Então, se eu gastasse menos agora, o custo no futuro para pagamento da tarifa de energia seria maior. Então, eu vou gastar mais agora para que o custo da tarifa de energia no futuro seja menor. Não, se eu não me engano, esse programa envolvia até a troca da geladeira do sujeito. Tinha vários mecanismos. Imagina, o Estado te dando uma geladeira, cara. Mas por quê? Porque a geladeira do camarada lá, numa região dessa, era muito antiga, né? Consumia uma energia absurda. Era por não tinha óleo. Nenhum padrão de eficiência. Era por óleo, por diesel, né? Por outros mecanismos de conservação. Eu sei porque eu tenho amigos pessoais que participavam, né, nessa... Eles eram a galera que ia para campo, sabe? Enfim, cara, eu conheço muita história desse programa Luz para Todos. O pessoal passava perrengue. Mas aí ia para cada lugar desse Brasil que a gente não tem ideia. Mas tinha o estímulo da geladeira. Eu não conheço o concreto, né, do que aconteceu, mas era para estimular a trocar de... Eu lembro que numa época do governo estimulando, dando mais benefício fiscal para aqueles produtos de linha branca. Mas aí já foi o IPI reduzido. O Estado trocava a geladeira desses lugares. O Luz para Todos, o Estado dava a geladeira? Sim, com base na eficiência energética, cara. Exatamente por causa disso. Pode parecer uma maluquice, pode parecer que, né, diante da economicidade, parece que o Estado está fazendo gastando, sei lá, mas não é, não. Tem toda uma tem que fundamentar e justificar por trás, né? E lembrando que nesse caso era mais simples, né? Que é aparentemente mais simples, porque tem um direito fundamental da pessoa ali envolvida, né? Assim, eu sempre fico imaginando o que é viver sem luz, né? É uma coisa complicadíssima. Nas regiões mais afastadas, né? Mais de 5 mil municípios, né? A cultura... E distante, né? Distante, no centro, né? Pra gente aqui é mais fácil pensar assim, uma coisa básica, apertar o botão acender a luz. Exatamente. Mas você vai ver casas mais de pau a pique, né? Ribeirinho, por exemplo, lá no Rio do Amazonas. Ter luz é uma coisa... não é tão simples quanto a gente aqui. Não precisa ser uma coisa tão assim, densa quanto a ideia da floresta do Ribeirinho, né? Se você vai para o centro-oeste, que as distâncias são muito grandes, você tem comunidades muito afastadas, né? Essa comunidade tinha problemas também, né? Então, voltando só à ideia das auditorias, as auditorias têm mecanismos, né? E o Tribunal de Contas ele tem a capacidade de determinar suspensões de atos, provocar o Congresso para suspender contratos, ele tem mecanismos sim. Vez ou outra a gente ouve falar até no noticiário nacional do Tribunal de Contas está paralisando alguma coisa, né? Assim, e claro, falo eu aqui do Tribunal de Contas da União porque foi o objeto da minha investigação, né? Porque era mais fácil, mas a mesma coisa vai acontecer nos estados, nos respectivos tribunais de contas estaduais, né? E o município, acho que é só o município do Rio de São Paulo que tem seus tribunais, seus TCM. Só os dois têm TCM. Um município assim, tipo Vitória ou Belo Horizonte, que não tem. Você acha que o popular, né, o cidadão, poderia, de alguma maneira... Ele está vendo ali, né? Ele tem um portal da transparência, ele está vendo, esse gasto aqui, não sei, estou achando que não respeita a economicidade, né? Ele teria algum instrumento para agir por conta própria? Hoje em dia, quando você fala de controle, você tem vários tipos de controle, né? Você tem um controle formal, que é esse controle do Estado, né? E ele mesmo, como você leu ali no artigo 70, ele se desdobra em dois lados, né? O interno e o externo. Então, você tem toda unidade pública tem que ter um mecanismo de controle interno. Então, é claro que a gente vê nos casos mais absurdos, né, que a unidade de controle interno, às vezes, ela não funciona, mas terá sempre o controle externo. Então, mesmo nos municípios que não têm o seu próprio Tribunal de Contas, como você falou, é só Rio e São Paulo, você tem o Tribunal de Contas do Estado com um braço para fazer essa gestão em relação ao município também. E, em alguns lugares, até tem... O Estado se especializou, ele tem 2 tribunais de contas, o Tribunal de Contas Estadual propriamente dito e o Tribunal de Contas que o Estado montou para os municípios. Olha, interessante, eu não sabia desse regime. Eu não vou me lembrar de cabeça quais são os estados que tem, mas tem vários assim, uns 3 ou 4, 5 ou 6 que tem esse modelo de Tribunal de Contas do município constituído pelo Estado. Então é um mecanismo que se aproxima mesmo, né?
Mas sem prejuízo desse controle formal, você tem, hoje em dia, crescente a ideia de controle social. A ideia de controle social é muito presente, né? Que a gente está mais acostumado, nós que saímos da faculdade de Direito com aquela ideia de o controle social ser um controle muito jurisdicionalizado, né? Mesmo mediante ação popular ou coisas parecidas com isso. Mas o controle social, às vezes, também se dá por mecanismos de utilizar a própria estrutura da administração. Então, qualquer um de nós pode chegar e provocar esses mecanismos, né? E esses mecanismos são obrigados a agir na medida que eu faça a minha provocação, jeito genérico de petição, vamos chamar assim, né? Isso é importante, né? Porque é o cidadão entrando dentro ali do Estado efetivo, ali, o Estado que age para poder impulsionar esse tipo de fiscalização. A gente uma vez conversou sobre isso, né, Rogério? Acho que foi um dos primeiros episódios aqui, que a gente, em bastidores aqui, que a gente conversou sobre isso, sobre, por exemplo, teve, acho que foi no Sul, né, que os políticos tentaram aumentar os próprios salários e lá não tinha, acho que não tinha creche, ou não tinha alguma coisa, e eles foram lá para a porta do Congresso fazer... O movimento do gato pingado. Do Congresso não, era isso, né? Tipo assim, um controle, uma forma de controle social. Mas eu acho que também é importante o cidadão saber que existe uma porta de entrada para provocar a administração que não pelas manifestações, né? E não precisa ir muito longe, assim, se a gente lembrar que qualquer um de nós pode chegar no Ministério Público e provocar também, olha só, Ministério Público, estou vendo aqui uma aplicação inadequada, por exemplo, de recursos, né? O Ministério Público, em tese, claro, não que ele vá fazer uma atuação automática, mas ele vai ser provocado, ele vai olhar aquilo também, né? Não, e pior, hoje em dia, em termos de rede social, né, de internet... Se você faz uma provocação para um órgão, um Ministério Público, para um TCU, para um gestor, e ele simplesmente deixa para lá, se isso causa um problema que vai gerar mídia no futuro, imagina a omissão dele caracterizada, né? Então ele é obrigado a dar as razões dele e expor as razões. Né, numa provocação desse tipo. E se a gente conversar, para ficar no exemplo do Ministério Público, né, com promotores do interior, né, pessoas que estão ali numa proximidade muito mais clara, assim, até porque está andando na praça e está encontrando o indivíduo ali, essa pessoa ela sabe que a pressão social é uma pressão para o seu dever de fiscalizar também, né? Então você tem as fiscalizações mais diversas possíveis, né? Assim, mas, por exemplo, o Ministério Público é uma figura que ele tem muita dificuldade de lidar com a economicidade, né? Porque ele ainda é acostumado à ideia da legalidade clássica, né? Cumpriu ou não cumpriu a lei, né? Legalidade estrita. O Rogério é que gosta da atividade fechada. Legalidade estrita. Nada contra. O que eu gosto é que eu acho que o pessoal deturpa, fala assim, realmente tem questões dentro do direito tributário que a tipicidade mais atrapalha que ajuda, né? Mas tem situações que eu acho que ela não pode ser desmerecida ou ignorada. Mas, por exemplo, Irapô, a gente está vendo agora no noticiário, com muita frequência, né, um questionamento social sobre, às vezes, alguns cachês que são pagos para artistas em alguns municípios. A gente estava vendo um caso aqui, né, Júlio, que o município ia gastar 8 vezes mais do que gasta com merenda escolar, com cantor apenas, né? A economicidade teria algum tipo de influência na análise, assim, desse tipo de situação? Ela é uma ferramenta, né? Assim, eu diria que a economicidade, mais do que um princípio, ela vai funcionar também como instrumento para esse tipo de coisa, né? Agora, o importante aí talvez seja lembrar, como você falava antes, Rogério, da relação que tem que ter com o orçamento, né? Assim, como é que aquela atividade legislativa aprovou o orçamento, né? Porque se ele aprova um orçamento muito pequeno para a educação e, por outro lado, ele aprova, sei lá, um orçamento muito grande para eventos culturais em determinado município, o erro aí está no equilíbrio orçamentário ou nas escolhas orçamentárias, né? O que eu acho que a gente pode aí sim evoluir, e esse é o pedaço onde eu pretendia contribuir, vamos parar e pensar se, primeiro, respeitadas as alocações orçamentárias, né? Se o dinheiro era para educação, ele não pode ser usado com outra coisa. E acima de tudo, o que a gente vê em muitos municípios isso também, é o sujeito fundamentar que aquele recurso era da educação / cultura, e aí ele começa a fazer as escolhas muito numa ótica de uma discricionariedade. Então, isso a economicidade vai efetivamente fazer a avaliação, né? Por que você está gastando 8 vezes com isso e não com aquela outra escolha que seria, em tese, mais logicamente fundamentada, né? Mas, até para a gente não fugir do lado tributário, uma das coisas que, por exemplo, esse tipo de controle pode se permitir
qual é a origem daquele recurso? Né? Assim, aquele recurso veio de quê? Porque, por exemplo, se for repasse da educação, é um recurso carimbado, que vem no orçamento carimbado, vem lá dos nossos impostos carimbado. A gente fala o tempo todo que imposto é tributo não vinculado, não afetado, né? Mas uma parcela da receita dos impostos é exigido constitucionalmente como carimbado para a educação. Então não pode ser usado com outra coisa, né? Então o pessoal estica a corda do que é a educação para gastar com qualquer outra coisa. Um exemplo que a gente tem aqui, aí eu falo de uma realidade muito nossa de Rio de Janeiro, né? Assim, pegamos uma vez um determinado, e aí nem precisava da economicidade para isso, né? Pegamos uma determinada vez um município na região dos Lagos, que ele pegou o recurso da CID combustível, que tem que ser usado com infraestrutura de transporte, e gastou com show de final de ano na beira da lagoa. Opa! Então, aí você tem vários casos até de gestores, eu diria muito no caso dos municípios, gestores municipais que estão aí enrolados com o Tribunal de Contas, até do Estado, né, por essa má aplicação de recursos que são recursos carimbados, que ele tem que ser usado com determinado tipo de despesa, que não pode ser genericamente gasto da forma que a pessoa bem entender, né? Pegou recurso da CID para promover evento. Caramba. A CID, assim, tem um pedaço que chega no mão do município, né? Assim, ela, apesar de ser tributo federal, 29% vai para o Estado, do que o Estado receber, 25% para os municípios. E sempre para infraestrutura de transporte. Aquilo que eu te falo, hein, Júlio, tá vendo? A falta que faz, né? Essa coisa do nosso analfabetismo. Eu praticamente... Você sabia? Eu não sabia disso. Para mim, a CID ficava só... Para mim também eu não sabia que tinha esse repasse. No caso da CID combustível, até é mais visível, né? Assim, aos estudantes ainda que nos ouvem, né? Que tem que ilustrar isso bem. E é importante, você falou, né, Arapuã, finanças públicas vai passar a ser exigido no exame da OAB. Na OAB, a importância do direito financeiro. Vai vir. A OAB está exigindo aí... Você sabe quando o Arapuã vai começar? Eu acho que começa em 2023. Já no próximo ano que vem, a galera tem que ficar tá nos assistindo. Eu acho que o primeiro exame de 2023 já vem com isso. Mas nem precisa ir muito longe, né? Mesmo no estudo tributário, lembra? A CID está no artigo 177, parágrafo 4º da Constituição, e ela, por ser uma contribuição, a gente sempre fala isso, né, naquelas lições básicas do mundo tributário, né? A contribuição especial tem uma destinação finalística, né? Para alguma coisa. Nesse caso da CID combustível, está lá claramente dito na Constituição onde pode ser aplicado. Só que na hora que esse repasse chega nos estados e municípios, claro, o estado e município não vai fazer política de preço no combustível. Então, ele só pode gastar com infraestrutura de transporte. Também está dito isso na Constituição, no artigo 159, quando fala do repasse. E aí, o que a gente vê é isso, o prefeito recebe aquele recurso, fala, opa, maravilha. Ele trata como se fosse... dele, né? Ou até misturado com a ideia de, isso aqui é royalty do petróleo, posso gastar da forma que eu bem entender. O royalty do petróleo pode gastar como ele quer? Também não, mas... não deveria, né? O royalty não deveria ser usado para custeio, por exemplo, né? Custeio deveria ser usado porque a gente vê os países que estão sabendo, né, que questão de tempo, assim, Israel, né, Arábia Saudita, eles... Pelo que eu li no noticiário econômico, eles estão fazendo um fundo com os royalties, né, desse petróleo para poder fazer, digamos assim, um desenvolvimento de uma economia que não dependa dessa commodity, né? Então, se você usar isso para custeio, você não vai conseguir nunca atingir essa finalidade. Tanto que hoje Israel é considerado uma nação de inovação, né? Várias soluções tecnológicas que a gente usa, o Waze, por exemplo, é de lá, né? Porque é uma política realmente do Estado, sabendo que é um recurso finito, né, de certa forma. E, em função disso tudo, eles preparam as futuras gerações, né? Que é o que a gente deveria fazer, né? O petróleo, uma hora, vai deixar de ser o ouro negro. Mas aí acho que tem algumas informações adicionais, né? Assim, é claro que, em termos de política nacional, isso faz todo sentido lógico, né? Mas não podemos esquecer que o royalty do petróleo ele é distribuído para estados e municípios. Quando chega no município, ele não tem muito como fazer muito com isso, né? Só que, em tese, a definição da aplicação do royalty é ter uma relação com o desenvolvimento da atividade econômica. Então, você chega, por exemplo, se a gente falar aqui, né, Macaé, que é a principal cidade afetada diretamente pela exploração do petróleo, né, assim, ela precisava usar daquele recurso para o desenvolvimento dos malefícios ou dos eventuais prejuízos que a atividade desenvolve. Então, é claro, não é que não possa usar como um custeio, ela até pode, desde que esse custeio entenda-se, olha, deixa eu ver o que está acontecendo nessa relação propriamente dita. Mas, no caso do royalty de petróleo, até tem mais largura para fazer uma aplicação. A CID é que não tem largura nenhuma, né? Então,
você perceber o gasto e fazer, pô, que gasto é esse? Deixa eu identificar não só o gasto, mas trazer dele toda a avaliação de mérito que foi feito e esquecer que aquilo ali foi financiado por uma CID, é um fenômeno que a gente não pode, em momento algum, aceitar, né? É como eu estava dizendo, né? Não que a gente não possa discutir o tributo nos seus elementos materiais, quantitativos, aquele estudo que a gente sempre gosta de fazer. Mas também, no caso da CID, por exemplo, é uma figura muito clara, né? Assim, e aí? Está sendo gasto como, né? Assim, deixa eu ver a alocação, até para a gente identificar isso, né? Se eu estou pagando muito ou pouco. Estou pagando muito ou pouco. Só para dar um outro exemplo de CID, tem uma CID que a gente chama CID tecnologia, é CID royalty também, mas só que aí é royalty para o exterior, né? Então, toda tecnologia que a gente usa do exterior tem um tributo, CID, 10% de qualquer recurso que sai para fora, para uso de tecnologia ou prestação de serviço, é tributado. E isso é que vai estimular a inovação nacional, é isso que vai financiar universidades e pesquisas para a inovação propriamente dito. É muito caro, se a gente for parar e pensar, 10% de todo e qualquer custo que a gente pague para o exterior por usar uma tecnologia estrangeira. Só que dizem, eu não tenho a informação precisa, né? Dizem que desses 10% que se recebe, a gente acaba não usando com pesquisa e inovação nem 2%, 3%. Então tem 7%, 8% ou alguma coisa parecida que se perde por aí e todos nós, sociedade, estamos pagando aquele tributo sem ter o benefício, que nesse caso era para ser um benefício direto, né? Que diga-se foi a previsão constitucional, né? Não é uma coisa assim, a gente está inventando. Eu acho que aconteceu isso, essa questão da vinculação das receitas e tal, a gente está usando para outra coisa, aconteceu um pouco com a UERJ, que estava, em 2016, estava quase sendo privatizada, o pessoal falava que ia falir, que não tem mais condição. Aí o professor Ricardo Lodge assumiu a reitoria e conseguiu fazer com que os 25% aqui lá de recursos fosse para a UERJ realmente, né? Se reuniu fez ali, né? Até porque era um gestor formado em direito, que se entendia do direito financeiro, conseguiu reverter. Hoje a UERJ conseguiu dar tablet para cotista, para um monte de aluno, conseguiu fazer com que funcionasse a educação no ambiente de pandemia. Verdade. Você vê como é que o conhecimento sobre finanças públicas faz a diferença. Porque ele conhecia, do direito financeiro. E eu acho que o cidadão ele pode ver isso, né, nessa questão da CID. Pô, eu tô vendo que o transporte não está funcionando. Agora que eu sei que a CID é para o transporte e o político está dizendo na televisão que não, que temos tanto de recurso de CID e agora eu sei que é para o transporte. E o transporte não funciona, eu tenho que fazer alguma coisa. Não tem que esperar o outro fazer, né? O que eu posso fazer? Vamos pensar em termos práticos, professor, até para te perguntar isso. O que eu posso fazer quando isso acontece? Assim, em termos o controle individual é sempre muito complicado, né? Porque vai parecer um choro de contribuinte que não está satisfeito em pagar, né? E a gente, por mais que a gente saiba que esse choro seja um choro legítimo, justo, né? Justo, eu acho que também a gente passa por reconstruir algumas instituições e entender que o agir coletivo é muito mais próprio para esse debate do que individualmente falando, né? Mas eu acho que, assim, nós temos alguns caminhos possíveis, né? Uma judicialização é sempre um caminho possível, né? É o pior caminho também. Mas é um caminho complicado. Você tem que mostrar ao judiciário isso, né? Assim, olha, o recurso é para isso, está sendo aplicado daquela maneira. É sempre muito complicado a gente entender que o judiciário vai ter a capacidade de compreender a aplicação do recurso e que aquilo talvez não seja só um contribuinte no seu ius esperneandi, né? E a cabeça do magistrado? Porque ele vai... O que ele pensa? Pô, invasão de poderes, né? Minha função aqui é o controle da legalidade. Uma autocontenção, né, professor? Meu negócio eu tenho que controlar a legalidade, não o mérito. Mas a economicidade é em cima do mérito, né? Que em tese ele pode fazer, né? A gente tem casos, inclusive no Supremo Tribunal Federal, onde ele, ainda que não isoladamente, ele fundamenta na economicidade, né? Assim, sem querer pegar num assunto muito polêmico, mas, por exemplo... Polêmica, isso que é polêmica. Pode falar. Vamos lá, canal na internet, né? A gente não vai ser cancelado, não. Talvez. Talvez, né? Porque, quando o Supremo foi apreciar a elaboração de impressões de voto, um dos argumentos que o Supremo usou foi falta de economicidade na medida. Porque quanto custa eu ter do lado de cada máquina eleitoral uma impressora para sair um comprovante para cada um e qual é a utilidade dessa medida em termos de controle? Tanto assim que ninguém mais fala desse voto impresso. Talvez se fala de algum processo de auditagem, se é que isso caiba ou não. Né?
apesar de muitos dizerem que já existe, mas assim, pensando na economicidade, o Supremo tem um caso que foi aprovado em projeto de lei e ele declara inconstitucional esse projeto de lei para justificar, olha, isso, independente de qualquer coisa, não faz sentido o gasto, e aí tem números no próprio processo supremo, o gasto de não sei quantos milhões com impressoras e papéis e bobinas para você ter ali do lado de cada máquina eleitoral, em cima do que se pretende com isso atingir. Você tem outros meios, aí a ideia mais econômicos de... Outros meios de fazer esse tipo de conferência. E não era só a impressão da bobina, né? Porque na burocracia a gente sabe que começa ali e depois. E tem todo umas etapas, né? Vai para onde aquilo, vai transportar para onde, vai... Sim, claro que, armazenar, manutenção depois. Só para ser fiel, o principal argumento do Supremo não foi esse, né? Foi a questão do sigilo do voto, né? Porque se eu imprimir o meu voto efetivamente, como é que depois aquilo ali fica passível de ser, sei lá, assédios pessoais e sociais, né? Mas... eu repito, um dos argumentos do Supremo também foi a economicidade. Então, você encontra vários casos, e eu trouxe alguns para o meu livro, vários casos onde você encontra o judiciário respondendo na economicidade. Falando, olha, esse gasto não. E o que falta, talvez, aí ao judiciário, para a gente ficar mais rico até, ele fazer essa análise pensando em algum tipo de tributo, né? Fazendo essa relação, por exemplo, quando a gente estava falando da CID, né? Ou de alguma contribuição. Eu sempre acho, assim, só para provocá-los também na reflexão, vocês dois e todos que nos ouvem, de que em alguns impostos é mais complicado você fazer essa relação. Porque o imposto tem aquela abertura, né? Você chega no município, a principal receita do município é o IPTU, como é que você vai discutir isso ali? Mas se a gente for parar e pensar, as taxas, que tem uma relação mais de equilíbrio ali entre a receita que está sendo obtendo e o serviço que está sendo custeado, ou uma contribuição especial que, obviamente, tem ali o lado finalístico dela, falta, talvez, nós provocarmos também o judiciário, todos os outros mecanismos, esse tipo de análise. Olha, eu estou aqui pagando um tributo, esse tributo tem essa razão ou vinculada ou finalística, vamos analisar aquela razão ali. Tem um outro caso que é interessantíssimo, chegou no Supremo, nunca me lembro o estado, eu sempre acho que eu tenho que anotar isso, mas não trouxe a minha colinha. Vou pedir desculpas a todo mundo, mas não é difícil de achar. É um caso de um estado do norte que queria estabelecer um mecanismo de controle, uma estrutura de poder de polícia, e estabeleceu a taxa. A discussão foi para o Supremo, inclusive é o Supremo que derruba a taxa, dizendo o seguinte, olha... fizeram o levantamento, aí é a razão de não ser individual, né? Se todo mundo que está submetido como contribuinte àquela taxa for pagar, vai se arrecadar 10 bilhões. Caramba! Ou 10 milhões. Agora, já não tenho certeza da quantidade zero. Eu tenho muita dificuldade com essa quantidade zero. Mas que seja 10 alguma coisa. 10 mil dinheiros. E, por outro lado, aí a provocação que foi para o Supremo, né? Na hora que, olha, o orçamento, o quanto o Estado correspondente estava colocando orçamentariamente para custear a estrutura de poder de polícia, ia ficar na casa de 2. Então, como é que uma taxa vai arrecadar 10 e a estrutura do poder de polícia que ela tem que custear vai montar em 2? E o Supremo declara inconstitucional essa taxa, nos seus elementos de cálculo. Então, ele não está dizendo que o poder de polícia não poderia ser feito, não está dizendo que o poder de polícia não poderia ser implementado via taxa. Ele está dizendo o seguinte, a forma pelo qual você organizou o tributo não faz sentido. Implicitamente está o princípio da economicidade aí. Certamente. Não, um dos argumentos do Supremo nesse caso foi a economicidade. Porque ele depois diz o seguinte, olha, no final das contas você vai sobrar aí 8 mil dinheiros qualquer e esse 8 mil dinheiros vai ser aplicado com o quê? E aí a falta dessa relação na aplicação do recurso é exatamente uma falta de transparência em cima dessa ideia de o gasto ser relacionado com o tipo de... E a taxa foi considerada inconstitucional? Inconstitucional. Eu não vou me recordar o estado, mas eu chutaria Roraima, Rondônia, não era Amazonas. Tem um episódio também da taxa Siscomex, que me ocorreu aqui agora, não sei se o Júlio acompanhou lá com o procurador, porque a taxa, ela, a pretexto de ter sido majorada para corrigir os efeitos inflacionários, né? O que os contribuintes apontavam é que a inflação do período, que a taxa era assim, R$10, para você registrar uma declaração de importação, não, 25 uma declaração de importação, R$10 uma adição. Aí, de repente, do nada, os contribuintes acordaram com a taxa sair de 10 para 175 e a adição de 25 para 176 e a adição de 10 para 68, uma coisa dessa.
E aí os contribuintes é legal, olha, aumentou, majorou em 500% a taxa, a inflação no período era 170%, né? Eu não lembro se isso poderia ou não ser considerado como uma questão relacionada à economicidade, né? Eu me lembro de ter lido esse caso, acho que não foi no judiciário, o debate não girou em torno da economicidade, não. É muito mais uma ideia de legalidade mesmo. Porque ninguém está acostumado com a economicidade, né? Pois como fundamento. É capaz de ele usar razoabilidade e não usar economicidade. Isso não é razoável. Aí dá o... Qualquer dignidade da pessoa humana e razoabilidade. São duas bombas semânticas que você coloca ali e resolveu o seu problema, né? Tudo que você quiser. Eu tenho um conhecido, só fazer uma brincadeira, eu tenho um conhecido que magistrado, que ele chegou um dia no cartório e falou assim, olha, ninguém mais agora pode fundamentar nada aqui nos meus atos, que pelo menos aqueles que eu tenho que ensinar, na dignidade da pessoa humana. Estabelece qualquer outra coisa aí, mas... deu bug. Dignidade já não estava assim, o tribunal está reformando, eu não quero mais dignidade. Vamos trocar o fundamento, Mas a dignidade virou isso mesmo, a dignidade da pessoa humana. Virou um trunfo, né? E a razoabilidade, de certa forma, também. E está virando Tudo também. Se argumenta numa razoabilidade, mas me parece que aí é a falta de tecnicismo da parte de todos nós, né? Porque a razoabilidade tem critérios né? que podem ser até mais objetivamente aferíveis, né? E a economicidade? Também. Ela é aferível. Dentro das motivações, das fundamentações dos atos, mas como a gente falou do professor Ricardo Lobo, eu sempre lembro do professor Ricardo Lobo falando sobre razoabilidade, né? Assim, e como ele me ajudou nos primeiros momentos dessa pesquisa lá atrás, ele claramente falava, né? Assim, e é algo que eu carrego muito evidentemente comigo. Tanto a razoabilidade quanto a economicidade, elas são conceituáveis, mas elas só são aferíveis em cima de um caso concreto. A gente só entende algo como razoável ou não na hora que você bota as balizas do caso concreto. A economicidade também. É só em cima de um caso concreto que você vai conseguir aferir se algo se contra-fundamentado ou não. Abstratamente, ela tem um conceito, mas ela não consegue ser autossuficiente fora de casos concretos. Então, ela depende muito de uma análise caso a caso, né? Assim, tem o exemplo do guarda-chuva que você falou para mim. Aqui a gente achava um absurdo. Como assim, guarda-chuva? É o exemplo de trocar a geladeira. Por que você está dando uma geladeira para o sujeito lá? Eu tenho que comprar geladeira porque o cara lá está ganhando geladeira. Eu também quero ganhar. Então, pode ter esse tipo de argumento, né? E algo que a gente pode trazer para o mundo tributário, assim, só para dar uma outra ilustração, assim, na hora que se concede um benefício tributário, propriamente dito, isso é aferível. Quanto o Estado está deixando de arrecadar, qual é o retorno econômico que aquela atividade vai ter e essa relação causa e efeito ser apreciada exatamente nessa perspectiva. É a melhor alternativa que a gente tem? Foi até o exemplo que você citou uns episódios atrás que o prefeito justificou o gasto com um cantor dizendo que ia movimentar a economia local, né? Foi um caso... Segundo o prefeito de Itaguaí, o retorno lá com o evento, né, da festa da cidade iria trazer de retorno 17 milhões de reais. E ele tinha gasto quanto? 2 milhões. Gastou 2 milhões com um cantor lá, com um cachê. E eu não duvido que não seja verdade, não. Se a gente for pensar o Carnaval do Rio de Janeiro, você tem o mesmo tipo de fundamentação, né? Sim, a prefeitura gasta dinheiro com o Carnaval por conta de retorno. Agora, a questão que a gente deve pensar é, primeiro, se isso tem previsão orçamentária, obviamente, né? De onde vem aquele recurso? Porque uma coisa é pensar o município do Rio de Janeiro com seu orçamento, outra coisa é pensar uma cidadezinha pequena do interior com um orçamento muito mais limitado, né? E aí as escolhas que ele está fazendo. E segundo, se ele fez realmente essa análise quase econômica, né? Como a gente falava nos bastidores, isso envolve uma análise econômica das razões de decisão, né? Assim, como é que ele encontrou esses números, né? São verdadeiros? Isso que eu critiquei. Eu queria ver, porque 17 milhões na veia, só quem seria o responsável por dizer isso? Assim, hoje em dia você tem situações onde essas questões elas começam a ficar mais transparentes, né? Então, só para dar algum exemplo concreto e aí bem técnico, né? A lei de responsabilidade fiscal exige, por exemplo, que todo e qualquer tipo de política de concessão de benefícios, e aí eu estou pensando não gasto, estou pensando um estímulo, por exemplo, a uma atividade empresarial que você desonera tributo, por exemplo, dela. Essa concessão é enquadrada na lei de responsabilidade fiscal como renúncia fiscal. Essa renúncia tem que ser feita numa estimativa de impacto orçamentário financeiro. Essa estimativa de impacto orçamentário financeiro vai trazer esses números. Olha, quanto eu estou perdendo de recurso e o que eu estou fundamentando para justificar essa perda.
Então, esses números vão aparecer, seja num processo legislativo que sugere ali um benefício tributário, seja, inclusive, num projeto que não seja de benefício, mas onde a relação causa e efeito apareça. Então, esse número tem que estar escrito em algum lugar. E não é simplesmente um número pelo número, né? Assim, não é 2 para ganhar 17, Deixa eu ver o estudo que você fez para isso, né? Assim, um estudo prévio ali do órgão, né? Não sei se esses municípios, assim, a gente sempre fala disso, né? O Brasil tem mais de 5 mil municípios. Não sei se esses municípios que contratam aqui, para usar sem querer nenhum preconceito, né? A gente sempre fala disso brincando, mas aqui nos bastidores também a gente chegou a comentar. Por exemplo, esses municípios que contratam cantores sertanejos por R$1 milhão e são municípios pequenos. Não sei se esses municípios pequenos têm estrutura para fazer uma análise econômica de quanto de retorno que eu vou ter se eu contratar um cantor sertanejo por R$1 milhão. Economia. E não só sertanejo, mas a gente está usando a sertanejo que foi o que viralizou na internet, mas e às vezes a gente não entende por que eles estão tão milionários e eu fico perguntando assim, será que uma empresa pagaria esse R$1 milhão para fazer uma festa para os funcionários dele? Fazer uma festa para os meus funcionários, eu pagar R$1 milhão para o fulano vir aqui. Mas não sei se a economicidade responderia esse problema não, Júlio. Mas ele teria que fazer, por exemplo, nesse caso que você citou do Itaboraí, ele teria que fazer um planejamento de retorno econômico, por exemplo, naquela cidade. Se a justificativa que ele apresenta é de retorno econômico, isso não pode ser esvaziado, né? Eu até falei, tem que fazer um evento desse toda semana, né? Todo mês. Você bota 2, revolta 17, até eu vou querer. Eu vou falar assim, deixa que eu pago aí o cara que faz umas cotas aqui, né? Eu pago lá o cantor. De curiosidade, eu queria ver, você não deve estar muito, assim, melhor do cenário. Deve estar considerando já retorno do imposto de renda, do fundo de participação dos municípios. Deve estar nesse nível, porque na veia só se for ICMS. ISS. Eu acho... A gente tem que gerar 350 milhões de reais de evento em serviços para botar 5%, chegar mais ou menos a 17 milhões ali, né? Pela conta que eu faço assim de cabeça, não dá, nem sonhando. Enfim, mas sem entrar nesse mérito, né, Júlio? Porque a gente não tem essa... Mas a defesa do município de Itaguaí, não foi Itaboraí, foi relacionada a isso, né? Saiu lá no G1 explicando isso. Eu não duvido que... Tem retorno. Claro que a economia local é agitada. Se movimenta. Rede hoteleira, naturalmente. É muito comum, se a gente for parar e pensar, assim, aí, claro, tanto a lógica do gasto quanto uma lógica de renúncia de receita na medida que você atrai alguma coisa, né? É possível você aferir numérica e quantitativamente qual vai ser o seu retorno disso. É estimado. Os economistas não têm muito problema com isso. Talvez nós, do mundo do direito, temos mais preconceito com isso, mas eles conseguem desenvolver. Tanto assim que é muito frequente nesse caso, né? Assim, a gente vê cidade interior fazendo os seus shows, suas atividades, suas festas, assim, para pensar um exemplo bem gritante, né? Blumenau fazendo Oktoberfest, aquilo ali movimenta, onde a cidade ganha o seu recurso do ano inteiro, né? Turismo assim, e tudo mais. Turismo, não sei o que, projeta a cidade, tem lá os ganhos diretos e indiretos, economicamente apreciados. Tem aqui Partido Alferes, aqui do lado da Festa do Tomate. Festa do Tomate, né? Já foi lá, não, né? Já fui lá, quando eu também, criança. Eu nunca fui, quero ir. Eu fui pós-adolescente, assim... deve ter uns 16 anos. Realmente, assim... Ontem, né? Quase ontem. Mas, assim, a coisa assim que você vê que realmente movimenta. Funciona, né? Você tem uma... A lógica do carnaval em muitas cidades, né? Você tem uma economia, inclusive até informal, mas aquela economia informal, ela gera riqueza na medida que o dinheiro circula efetivamente, né? O que a gente tem que exigir é que a desculpa desse ser político, né? Eu falo de ser político sem nenhum tom pejorativo de minha parte, né? Que não seja um discurso vazio de número, né? Não, eu estou gastando 2, vou ganhar 17, né? Assim, que se motive. É isso que a economicidade traz, né? A necessidade de motivação e a demonstração. Só para ilustrar, assim, uma das coisas que mais me incomodou, em dado momento, eu, nas minhas funções públicas, incomodei que eu não devia incomodar, vamos chamar assim, e aí veio, aspas, o castigo, né? Assim, o castigo é você vai sair da linha de frente da procuradoria. Você não está funcionando ali, né? Você não está bem ali. Cuida aqui dos processos de licitação. Aí o meu castigo foi fazer licitação, fazer análise dos processos licitatórios. Uma das coisas que mais me incomodava era isso, né? O sujeito estava lá renovando um contrato ou optando por contratar da forma X ou Y, e ele justificava lá, estou fazendo essa escolha em razão do princípio da economicidade. Ponto final. Não dava os critérios de onde ele tirou isso. Por quê? Da onde você tirou isso? Ele podia botar a dignidade da pessoa humana que ia funcionar também, né? Por si só, ele não exaure por si só, né? E existe, Irapuã, assim, balizas seguras para o intérprete, porque a gente vai desenvolvendo isso no direito. O princípio da isonomia.
princípio da igualdade, né? Aí você vai vendo lá, não, igualdade é tratar desigualmente, né? Quem é desigual, igualmente, aí você vai criando aquelas questões, igualdade na lei, igualdade... A própria razoabilidade, né? Que é critério de adequação, proporcionalidade de sentido estrito. A economicidade tem esses... Eu diria que de maneira bem construída ainda não, né? Mas aí eu vou comparar com a razoabilidade e eventualmente ali o seu... A razoabilidade foi tão usada de maneira vazia, usando a expressão que eu estava falando, que veio a construção jurídica e falou, não, tem que ter o critério de adequação, proporcionalidade de sentido estrito, criou aqueles parâmetros que hoje, qualquer estudante de direito tem que conhecer para falar de razoabilidade. O caminho que a gente espera é que a economicidade construa isso também. Hoje ela não tem algo tão, comparando com a razoabilidade, algo tão concretamente estabelecido. Mas... acho que a prática, assim, a adoção de mecanismos, o discurso cada vez mais frequente em relação a isso, pode trazer efetivamente isso. Ou seja, precisamos de uma sistematização. Quem está nos ouvindo aí, está querendo pensar, pô, que tema que eu vou escrever aqui? Um belo baita de um tema. Né? Eu acho que a economicidade pode ir pelo lado que a gente já tinha comentado até, eu até tinha te perguntado isso nos bastidores, se tinha alguma coisa a ver com a análise econômica do direito. Eu acho que pode ir pela teoria das escolhas públicas também. Como que se escolhe? Como que se argumenta? Mas isso aí tem a ver com a análise econômica do direito? Eu não sei, o professor... Pergunta para o professor. Entende. Assim, não na forma que o direito econômico, o direito do antitrust vai falar sobre a análise econômica do direito, mas ele tem uma relação clara, né? Assim, talvez algo que a gente possa refletir também, de novo, né? Assim, nunca querendo desmerecer aquele nosso lado mais positivista, né? Aquela nossa discussão mais de tipicidades e legalidade, assim. Mas, assim, o mundo do direito, ele não é autossuficiente, né? Ele não vive isolado, né? Ele tem que interagir com outras ciências, né? Ele tem que abrir os seus olhos para o lado também dessa compreensão econômica. Eu sempre pensei nisso, essa coisa do fechar o sistema. Interdisciplinariedade, assim, né? Na economia, na sociologia, na antropologia, na contabilidade. É isso, né? Assim, imaginar que nós, profissionais do mundo tributário, né? Ou pelo menos apaixonados pelo mundo tributário, assim, como é que alguém vai querer conhecer bem de tributação da renda sem conhecer mínimo de padrões contábeis, né? Assim, e acho que, de alguma maneira, talvez também seja necessário nessa conversa o reconhecimento disso, né? A gente não pode estudar mais só a ideia do tributo e da tributação sem conhecer orçamento, finanças, gasto e, nesse aspecto, também alguma análise econômica que necessariamente envolva, né? E é importante isso, porque toda hora se fala em reforma tributária, mas eu acho que a reforma tem que ser fiscal, né, também, né, do ponto de vista fiscal, envolvendo a fiscal tributação. Você fala no sentido do gasto. Para incluir a ideia de como se gasta, né? Então, já que a gente vai discutir uma reforma, se é para reformar, vamos reformar o sistema inteiro, né? Só que isso, lógico, a gente sabe que isso... mais difícil, todo ano falam de reforma tributária, todo governo fala... Eu nunca acreditei, assim. A reforma que a gente teve foi na década de 60, lá com o governo... da ditadura lá, o militar, não, vamos reformar ali. Mas eu também já li a respeito que essa é uma das exigências lá para a OCDE, e o Brasil está fazendo um dever de casa dele certinho, porque até o momento é a política que eles estão perseguindo, né, para você se tornar membro ali. E aí tá lá, tem que fazer, tanto que o IOF agora vai ser zerado, a partir de 2026 já vai zerando, e vai acabar o IOF, então tipo assim... eu não sei se por causa dessa lógica, né, realmente o Congresso agora alguma coisa vai ter que... eu duvido. Eu também sou... Pelo menos é o que eu li a respeito. Eu não sou muito otimista nisso também não. Também não, mas assim, olhando o sistema brasileiro, mas como você tem que dar uma resposta, e muitas... Você viu, tá mudando o sistema de registro de cartório, mudou uma série, muito em função das adequações. Eu sei que tinha lá um checklist de 300 e poucas inovações legislativas que o Brasil tinha que fazer, já fez umas 180, buscando essa questão de assinatura digital. Muita coisa foi colocada em prática por causa desse objetivo. Mas a gente tem uma coisa chamada eleição, cara, e muda tudo. Aí muda, aí para. Tem mais do que isso. Eu gosto de reforma tributária porque a gente escreve livro, a gente publica, vende mais um pouco, né? Já vou aqui me autoconvidar para um outro debate, que a gente vai conversar sobre reforma tributária. Com certeza. Mas eu, assim, só para deixar assim, a justificativa até do meu autoconvite para esse debate futuro, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar institucionalmente quando o governo, na primeira década desse século, apresentou um projeto formal de reforma tributária, né, onde criava o IVA, etc. O que eu mais senti ali de dificuldade nem é só a eleição, é você lidar com o Congresso Nacional dizendo para os deputados e senadores, olha, eu estou mexendo no seu ICMS, tá?
ou no seu ISS. Isso bate mal neles. Tanto assim que a PEC que foi apresentada não caminhou. Havia um time do governo para conversar, eu tive a oportunidade de participar desse time lá para fazer interação com o Congresso Nacional, e era muito difícil a conversa com qualquer dessas pessoas para entender, estou acabando com o seu ICMS, vou construir outra coisa. A primeira reação do sujeito é, você está acabando com o dinheiro do meu Estado, né? Então, mas isso aí é um outro debate, sempre se tentou, né? O ICMS federal, né? O IVA federal. O IVA federal e o IVA estadual, né? Isso aí é muito complicado. Não vai... O nosso, infelizmente, é uma crítica, mas eu acho que não é nem uma crítica, é uma constatação fática mesmo. Como o nosso Congresso é muito plural, né? Tem diversas cosmovisões, né? Então é difícil você chegar e falar, realmente, vou acabar com o ICMS, vou criar uma reforma tributária para mexer nisso e vou entregar o quê em troca, né? Mas assim, só em números. Acho que falar em números, eu entendo, olha, você vai perder o ICMS que tem, sei lá, te dou 2 bilhões aqui, mas você vai ganhar o outro tal que vai te dar 3. E é comum, né? Olha, a gente sempre fica ouvindo dos parlamentares essa desconfiança de que se você delegar para um agente arrecadador, que seria o mais racional, mas aí será que ele vai usar isso de moeda de troca? Mas olha, Irapon, você até me corrija se eu estiver enganado. Nem no noticiário político, nem no jurídico, nem no econômico, que eu me lembre, surgiu nada, nunca relacionado, olha, o fulano de tal é adversário do Beltrano, né, o governo central com o governo estadual, e, sei lá, por divergência política, fizeram alguma coisa de repar. Até no Simples Nacional, que o agente arrecadador é a Caixa Econômica Federal, né? E ela que faz a repartição do que é ISS, do que é ICMS, funciona aí desde 2007, se eu não me engano. E a gente não tem pelo menos não chegou pra gente nenhuma notícia, né? Nem no noticiário jurídico, que a gente acompanha os portais J, Migalha, não chega nada assim falando, alguém entrou no Supremo para reclamar porque o governo federal não fez aquele repasse. Quando não tem repasse é por causa de endividamento, né? Aí tinha até uns argumentos ali de devido processo legal, que o município às vezes sofria uma retenção e não tinha como exercer o contraditório antes da retenção, né? Tinha uma coisa dessa aí no início do século, uma discussão dessa. Mas você conhece, Irapon? Tipo assim, existe realmente, digamos assim, lenda urbana? Poxa, a gente não vê na prática a União Federal tá num partido, aí o adversário dele político de um estado está em outro partido. Aí, por causa disso, eu vou criar uma dificuldade para fazer repasse? Antes de 88 tinha. Antes de 88 tinha, né? Então, pré-88 teve vários eventos de segurar repasse mesmo. A gente aqui no Rio de Janeiro lembra do que foi uma prefeitura exercida, né, às vésperas da Constituição, que o prefeito autodeclarou falência, né? Assim, eu sei que vocês não eram nascidos nessa época. Eu não lembro. Mas eu já li em algum lugar. Alguém me disse, né? Alguém me disse. Que o prefeito declarou falência e, em parte, era porque o governador, que era do mesmo partido do prefeito, não se entendia com o presidente da República, o presidente da República não repassava recursos e assim... Mas a Constituição de 88 carimbou mais a ideia das transferências compulsórias, né? Deu a ideia do repasse ser uma garantia maior, né? Ficou com essa lacuna aí, ou essa cláusula do endividamento, do cumprimento das obrigações, que ainda, vez ou outra, é complicado. Mas eu diria, Rogério, que o problema talvez não seja nem esse repasse obrigatório, né? Talvez o maior sentimento desse receio é no repasse não obrigatório, onde, obviamente, as filiações políticas são muito claras, né? Assim, por que eu vou fazer transferências voluntárias para um município se você não é da minha linhagem política? Isso daí acontece até hoje. As voluntárias, né? As voluntárias. Isso acontece, As transferências voluntárias acontecem bastante. Né? Mas eu estava me referindo mais aos repasses mesmo, porque quando a gente pensa em tributo nacional, o que você, né, para racionalizar? Cara, deixa a União fazer essa função, né? A gente participa muito de tipo do ICMS federal. Mas aí tem um problema da autonomia em si, né? Essa autonomia financeira vai ser... Né? Mas o Simples Nacional funcionou. A gente tem um case aí que, felizmente, está funcionando. E, inclusive, na ótica da venda interestadual também, né? Isso é atendido para as empresas do Simples, né? Mas, infelizmente, quando vai tentar, digamos assim, ampliar essa discussão para o regime ordinário, vem sempre essa desconfiança, né? Porque a tributação nacional deveria estar a cargo da União, no meu modo de ver, né? E deixa os estados para fazer aquela tributação local, né? Agora, a gente nunca vai conseguir equacionar essa relação de consumo, porque hoje em dia a lógica do consumo é enfim, cada vez mais pela internet, então as operações interestaduais vão ficar cada vez mais frequentes, né? E a gente não tem uma solução para isso. Hoje está um problema. E de novo, para a gente não esquecer, né? Assim, é que o tributo ele vai ter que, nessa equação, ter uma relação, pelo menos eu acredito nisso, com a ideia federativa, né? Assim, o que a gente pensa de federação, né?
Tem isso, né? O Rogério é contra o federalismo. Lá vem ele. É o que eu falei, muitos me endossaram aqui, é que eu acho que a Constituição Federal brasileira, ela foi a única que elevou o município ao status de ente federado. Parece que não teve nenhuma Constituição no planeta que fez algo parecido. E a partir dali você dotou de competência, assim de forma universal para todos os municípios. Aquele município que tem, sei lá, 8 milhões de habitantes, é o mesmo município que tem 5 mil habitantes. Aí você tem aquela mesma estrutura de unidade federada, e muitas vezes não justifica ter um município que, às vezes, para montar essa estrutura, seu poder legislativo, aí legisla, né? O próprio caso do gato pingado, que revoltou a população, é que naquele ano o Câmara dos Vereadores, né, fez 13 sessões legislativas, 12 para mudar nome de rua e uma para aumentar o próprio salário. Aí o pessoal, poxa, peraí. Aí o pessoal foi para lá, se manifestou e tudo, e não só não impediram o aumento do salário, como ainda reduziram os vencimentos em 30%. E ficou conhecido porque os parlamentares falaram, ninguém vai vir aqui reclamar, isso é meia dúzia de gato pingado. E foi mais da metade. Mas é um município pequeno, né? A população fica miando do lado de fora, né? E aí que saiu no noticiário, eu contei essa história pro Júlio. Isso aí é coisa de 2015, tem tempo. É antigo esse caso. Né? Mas serve de exemplo aí para essa lógica, porque que eu entendo que nem todos os municípios poderiam ser... assim, bem geridos, né, apenas se tratando de unidade federada. Pelo menos talvez criasse 2 tipos de unidade federada, uma capital e não capital, não sei, mas tratar igualzinho um município como Campinas, né, ou que um município que tem 2, 3 mil habitantes, para mim, até no lance da eficiência do gasto público é muito estranho. E você sabendo que nenhum outro país fez isso, né, no planeta, aí essas jabuticabas, assim, eu sempre fico com o pé atrás, né? Tem jabuticaba que a gente admira e tem jabuticaba que a gente fica assim, opa, né? Enfim, por isso que cabe essa reflexão também. Mas eu sou contra o município, o Júlio se for contra o município. Eu não tenho nada contra os municípios. Eu tô fazendo para cancelar ele. Eu sou contra, sim, essa ideia de unidade federada transversal para qualquer realidade. Tem município que não tem nem razão, que não arrecada o suficiente, né, para manter sua própria estrutura, cara. De novo, aí uma análise econômica, né? A gente facilitou demais a criação dos municípios sem fazer uma análise disso, né? Só na questão jurídica. Na lei, bota na lei, então se está na lei, ele pode. Faz um plebiscito, né? Vamos emancipar. Mas lembrando que a gente mudou isso também nos anos 90, né? Para dificultar. Emenda número 3, né? Foi logo a emenda número, se eu não me engano, a emenda número 3. Eu acho que foi um pouquinho depois. Foi uma das primeiras, não foi não? Foi um pouquinho depois. Acho que emenda... Nem sei. Não, eu diria 15, 16, alguma coisa assim, que mexe no artigo 18 da Constituição. Mas, de qualquer maneira, aí é a avaliação federativa, né? E tem tudo a ver com o que a gente estava conversando, porque você não pode simplesmente ter um município porque tem vontade local de ter um município, né? Cadê a sustentação que ele vai ter, né? E mesmo você pensar das transferências obrigatórias, qual é o receio de todo mundo, né? É um pouco nesse sentido também. De 88 até 95, que acho que foi emenda 15 ou 16, alguma coisa parecida com isso. De 88 a 95, nós construímos quase 1.000 municípios. Então, se você pensar o fundo de participação dos municípios, que antes dividiam 4 mil e pouco, eles passam agora a ter que dividir em 5 mil e pouco. Então, mais gente tendo que comer o bolo, a fatia do bolo ficou menor para todo mundo. Então, é um pouco a parte por esse aspecto aí também, né? Tá vendo, Júlio? Eu concordo com você. Tem muito município... Mas, lógico, a gente não vai chegar e falar para aquele município... Não, o município pode continuar existindo. Foi isso que o Rogério defende. Status de unidade federal. Que o município pode continuar existindo, mas só para não ter esse status, justamente para que não ter esses gastos desnecessários. Tipo, um legislativo, um executivo, um judiciário, tudo dentro daquele município que às vezes tem 1.000 habitantes. Pois tem município. Eu não sei quais são as regras, né, para criação de município. Hoje é relativamente difícil, porque depende de uma lei complementar do Congresso para liberar, né? Apesar de a gente ver aí alguns casos acontecendo na marra, né? Mas, assim, voltando ao exemplo que a gente falou antes, assim, tem soluções outras que não sejam simplesmente olhar isso do ponto de vista radical, né? Por exemplo, a figura de por que não tem Tribunal de Contas nos municípios? Exatamente por conta disso. Porque o Tribunal de Contas no município ele seria uma estrutura muito grande para um objetivo menor. Então, o Tribunal de Contas do Estado consegue fazer a análise das contas e do controle externo naquele município, auxiliar o controle externo daquele município. Aí a diferença de Rio e São Paulo é exatamente nesse sentido, porque eles já eram grandes o suficiente, já tinham tribunais de contas, e até a projeto falou assim, olha, em municípios de grande porte, talvez precise um tribunal de contas, mas o município lá, né, pequenininho, talvez ele não demande ter um tribunal de contas próprio. Se a gente for racionalizar mesmo, aí passa por várias questões, acho eu, né? Tipo, será que todo município precisa ter um fórum?
Por que não ter uma estrutura regional como a Justiça Federal adota, né? Uma seção judiciária que abrange vários municípios em retorno. Eu gosto muito desse modelo na municipalidade de consórcio, né? É muito usado isso na questão do tratamento de resíduo, né? Os municípios, tratamento de... E tem vários exemplos interessantes, sem querer te cortar, tem vários exemplos interessantes de consórcios municipais que são para alguns serviços bem regionais, né? Então, o interior de São Paulo tem alguns casos famosos de consórcio que eles montam consórcio para realizar serviços que interessam a vários municípios. Regulação do sistema de saúde, a questão do transporte urbano, que é comum a todos ali. Aí eles têm uma proximidade, claro, eles conseguem desenvolver de outras maneiras. Então tem ferramentas criativas aí. Eu acho que a grande lição desse nosso bate-papo é isso, a gente encontrar ferramentas novas em cima de soluções que talvez a gente não possa empregar com modelos antigos, né? Está criando um movimento aqui, né, de luta do direito financeiro, né, do controle do gasto público. Vamos criar até uma hashtag aqui para ver se a galera... Dependendo do tributo de direito, a gente bate muito nessa tecla aqui, né, Júlio? A gente tem trazido experts nesse assunto, a gente está acordando a academia tributária para não ficar enxergando como se fosse, não entendo nada de finança, não tem nada a ver comigo. Não tem, cara. Tem tudo a ver. Tem que ter, né? Tem que ter. E ainda... A UERJ faz um trabalho legal nesse sentido, né? Porque ela realmente junta as escolas, até o mestrado, como é que é, Júlia? É Finanças Públicas. Tributação e Desenvolvimento. Então, tipo assim, tá, digamos assim, dentro do mesmo racional ali. E penso eu que em pouco tempo a gente vai começar a ter novas mentes pensando, quem sabe, em soluções, né? Para a sociedade, tentando atacar o desvio, né? Pelo lado não só da arrecadação, mas também pelo lado do custeio, né? Como eu disse antes, assim, eu não tenho nada contra, até gosto, acho que faz parte, acho que é importante a gente discutir lá os elementos quantitativos do tributo. A alíquota é base de cálculo. A alíquota é base de cálculo, se é dedutivo, se não é dedutivo, se gera crédito, não gera crédito. Eu acho que isso é importante até para a segurança jurídica. Só que nós, do mundo tributário, não podemos, acho eu, aí é a minha impressão, né? A gente não pode se limitar a isso, a gente tem que contribuir mais. Porque senão fica ali no mundo pragmático dos grandes discussões jurídicas, onde nós estamos debatendo o tributo e nós que somos os conhecedores do tributo vamos esquecer a razão de ser do tributo, que é financiar os interesses como todos. Se nós não discutirmos, quem vai discutir, né? Vai discutir o sujeito que não entende nada de tributo, né? Assim, tem interessante que você falou que eu vejo alguns autores falar, não, o direito tributário serve para custear o gasto. Não. O direito tributário serve para atender determinados interesses, né? Os interesses sociais. Porque se você fala só em gasto, pode ficar parecendo assim, olha, é aquilo que a gente já viu desde a Constituição, né? Formal. Ele só botou lá no orçamento, então tá valendo, entendeu? Então fica uma discricionariedade do gasto por conta do político e a gente vê esses gastos absurdos aí que a gente tem visto. É verdade. Poxa, Irapon, obrigado pela conversa, né? Estamos encaminhando aqui finalmente, né, do episódio. A gente pede para deixar um livro indicado, além do seu, claro, se você tiver mais algum para indicar para a nossa audiência. Eu diria assim, para todo mundo que gerou algum tipo de interesse no que a gente está conversando, né, assim, leia sobre direito financeiro, né, assim, qualquer livro de direito financeiro, seja um manual, um curso, ou mesmo, se tiver mais empolgação, tratado para o senhor Ricardo Lobo, ou mesmo... porque vai despertar algumas informações novas, né? A gente tem bons manuais de direito financeiro no Brasil, né? Assim, bem interessante. E aí, claro, até fica, evidentemente, né? Assim, daí esse interesse de leitura vai puxar outras coisas, né? Vai ver que a economicidade e tantas outras figuras têm que ser parte do nosso debate, do nosso discurso tributário, econômico. Nosso arsenal. O direito também é uma ferramenta de transformação social, né? E não tem como a gente transformar a sociedade pensando apenas do que ela arrecada ou deixa de arrecadar. Né? Certamente. E que não é mais só o tipo fechado, o tipo aberto, ou a legalidade que vai nos atender nesse sentido. Né? Exatamente. Que ótima conversa, né, Júlio? Excelente conversa. Já fica aqui a proposta do convite para o retorno para discutir reforma tributária, discutir. Será um prazer. Será um prazer. Irapuã é a nossa referência aqui. Né? Será um prazer. E a gente nem falou, né, galera? Que a gente tinha uma foto, depois a gente já fala para o editor botar essa foto, né? Não, a gente falou do livro, vai entrar a foto lá no livro. Não, a foto do livro não, galera. A gente tem em 2000. Agora a gente vai entregar a nossa idade. 2013 eu estava começando como professor. Não libera essa foto, não, Júlio. Deixa essa foto. Professora Flávia Viveiro de Castro me convidou para dar aula, Irapuã
já era professor há muito tempo, tem uma foto lá. É, E o Rogério era nosso aluno, né? E a gente estava sendo homenageado ali, e aí a gente bateu essa foto. Eu não vou postar essa foto porque... Turma de direito fiscal. Agora o Irapuã tá bem na Tá foto. bem, A gente aqui a gente tá prejudicado naquela foto. Pô, mas lá se vão bons anos. Bons anos aí, né? É isso aí, né, Rogério? Então, encerramos por aqui, né? Temos que encerrar. Fazer o nosso encerramento aí. Olha, a gente vai deixar o link do livro do Irapuã aqui na descrição. Isso, na descrição do YouTube. Quem está ouvindo pelo Spotify, vai lá no YouTube para clicar no link. É isso aí, gente. E então, pede pro pessoal se inscrever. tem que pedir para se inscrever, pedir para dar o like também, né? E comentar e mandar. E comentar. E nosso e-mail é o tributodireito@gmail.com. Qualquer sugestão que tenha de pauta, algum convidado, alguma dúvida que ficou, a gente vai ter um prazer aí em responder. E muito obrigado e até a próxima, pessoal. Até a próxima.